Capítulo 15. Nós também temos histórias com futebol. Lá em casa, somos todas atleticanas, e isso nós herdamos dos tios. 2 deles eram especialmente fanáticos pelo Galo. Um deles, tio Zezé, era comentarista de rádio. O outro, tio Jorge, era um torcedor ávido. Os 2 iam muito ao Mineirão. Tinham cadeira cativa, como todos os irmãos. O curioso é que eles compraram as cadeiras cativas uma do lado da outra. E estavam todas sempre ocupadas, porque se um irmão não ia, os outros iam, levando os filhos e a sobrinhada toda. Numa dessas, minha irmã foi com tio Zezé ao Mineirão. Não sei porquê, mas estava só ela e ele. Sentaram e começaram a ouvir as delicadezas dos torcedores para com a mãe do juiz. O tio resolveu mudar de lugar. Recomeçou. Vai tomar, vai sim. O tio pegou a mão dela e foi para outra parte. Puta merda! O tio se rendeu. Vamos ficar aqui mesmo, não vai ter jeito. Outros sobrinhos guardam outras lembranças, não de tão baixo calão. Tio Jorge, nos finais de semana, recebia os sobrinhos em casa bem antes do almoço, enquanto ainda estava ouvindo Nelson Gonçalves. Cervejinha pré-almoço, fartura, cesta e era hora de ver o time jogar. No seu passar, acomodava todos, que tinham que separar os números das cadeiras cativas para não ter confusão. Ele fumaça um maço inteiro de cigarros ao longo do jogo. Eram outros tempos, quando se podia fumar no Mineirão. E depois voltavam para casa para fazer um lanche e devolver os sobrinhos. As filhas de Naim, que moravam mais perto do Mineirão, não tinham a mesma chance de ir buzinando e batendo bandeira no trajeto com tio Jorge. Mas um dia, para delírio delas, tio Naim as levou para a casa de tio Jorge, só para elas terem o prazer de ir no carro participando daquela farra. Me diz se esse não é o tipo de lembrança que todo mundo quer guardar. Atualmente, meu sobrinho tem 10 anos e diz que torce para o Cruzeiro. Não sei de onde ele tirou isso, já que a família é toda atleticana. Acho que são os vizinhos do prédio. Lá tem uns meninos que torcem para o Cruzeiro, vestem uniforme. No ano passado, o aniversário do meu sobrinho foi temático de futebol. Foi bem bonito, porque os amiguinhos foram chegando, cada um com a camisa do time do coração. O sobrinho do meu cunhado chegou com o uniforme do América e conseguiu participar das brincadeiras. Quando os jogos caíam no domingo, coincidia com o horário da missa da Igreja Ortodoxa do Padre Mussa. Não preciso dizer com que humor tio Zezé e tio Jorge iam à missa. Mas todo domingo ia a família toda, lotava a igreja e isso deixava o padre muito entusiasmado. Aí ele fazia aquele sermão, mais longo que filme indiano. Nós, de criança, não entendíamos nada do ritual e nos divertíamos, mas também percebíamos o humor dos tios. Além do futebol, tio Zezé também gostava muito de 2 coisas, novela e moedas antigas. Era ir para a casa dele que ele nos sentava para mostrar a coleção de moedas e explicar de onde era cada uma. Quanto às novelas, ao contrário do que se pode imaginar, dia de festa não era um problema para ele. Bastava se instalar na sala de televisão que tudo estava bem. Tio Zezé era muito fofo. E a fofura começa no jeito de conquistar a futura esposa. Ele vendia macarrão e tinha seus fregueses fiéis. Quando o preço do macarrão ia subir, ele ia à casa de Dona Zilda informar. Assim ela podia comprar ao preço mais baixo e ele podia ver Deia, a filha da vizinha que ele queria conquistar. Eles se viram pela primeira vez na casa de vovó Cida. A família dela era do bairro e todo mundo sabia que vovó fazia pão muito bem. Um dia, Deia pediu para aprender. Numa manhã, vovó foi chamar a menina. Eu vai faz pão. Aquele foi o primeiro dia em que eles se viram e a partir daí tudo aconteceu. Primeiro o macarrão, depois o casamento, o primeiro filho, as 2 meninas e a última, Temporã. Veio o tempo do restaurante pizzaria, da padaria Felipão, tio Zezé vem de José Felipe, depois o do trabalho com discos, junto com o irmão. Durou pouco, depois ele se aposentou.
Mais tarde, já um senhor respeitável e sempre doce, começou a trabalhar com táxi. Tio Jorge, por outro lado, teve uma trajetória diferente. Quando moço, trabalhou no armazém com papai e os outros irmãos. Quando se casou, abriu uma sorveteria. Os irmãos mais novos iam para lá e ajudavam a fazer sorvete e picolé. Mais tarde teve uma padaria e depois uma loja de peças para moto. Nesse tempo ele já tinha um neto que ficava na loja com ele, para deleite dos dois. Ele era o tio bonachão, afetuoso, tinha uns casos que nos faziam rir. Era também muito lindo quando ele dançava com tia Leia nas festas. Numa serenata que teve no América Futebol Clube, ele tirou até a sobrinha para dançar, para salvá-la do tédio. Ela não só se divertiu à beça, como também aprendeu a dançar. Toda essa doçura tinha também seu lado sapeca. Para vencer a monotonia da missa do Padre Mussa, ele teve a ideia de fazer algo mais útil e levou o cortador de unha para a igreja. Fez-se um momento de silêncio e tique, tique, tique. Por outro lado, era o tio mais precavido, especialmente quando ia à casa da irmã mais nova. Ela fazia aqueles banquetes e cozinhava bem, mas demorava muito a servir. Por isso, ele ensinou a todos os sobrinhos que não se deve ir a uma festa sem estar comido.